A Bíblia foi alterada, o original está de posse do Vaticano. A Igreja alterou a Bíblia para colocar a sua vontade sobre a vida das pessoas. É isso que nós vamos ver hoje. Vem comigo, vamos juntos por dentro do texto. Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto e também no quadro que leva o nome deste canal. Se você está chegando por aqui agora, já deixa aí o teu joinha, clique aqui em inscrever-se se gostar do conteúdo desse vídeo, porque isso nos ajuda muito e abençoa o nosso canal, e eu tenho certeza de que este conteúdo também vai abençoar a sua vida. Pois bem, hoje nós temos um Por Dentro do Texto diferente. Você que está acostumado aqui com o conteúdo do nosso canal, você tem visto que nós analisamos textos bíblicos e trazemos de uma forma simplificada para que todos possam entender qual o sentido real daquele texto e o que aquele texto quis dizer. Entretanto, tenho observado que existe um debate recorrente e muitas pessoas têm dúvida porque uma história que é repetida várias vezes, ela acaba se tornando verdade, ao menos para algumas pessoas. E diante disso eu quero falar de forma rápida e sucinta, num vídeo curto, porque isso seria um vídeo para várias horas, né? Falar sobre a constituição da Bíblia Sagrada, como esse texto tão antigo chegou até nós. Em primeiro lugar, nós precisamos entender e estar de acordo que nós não temos mais a Bíblia escrita manualmente, ou seja, você não vai encontrar o livro escrito por Moisés, você não vai encontrar o livro escrito por Mateus propriamente dito, aquele livro que nós chamamos de autógrafos. Então, a Bíblia, nos seus autógrafos, o livro ali da pena dos próprios autores, esses livros não existem mais. Pela simples questão e pelo simples fato de ser impossível guardar um registro como esse, escrito em papel, em papiro, em pergaminhos, por muito tempo. Esses registros, eles se deterioram com o tempo. E como nós relacionamos isso? Se o que nós temos hoje não são exatamente os autógrafos escritos pelo próprio autor, como nós podemos confiar nesse texto? Como nós podemos confiar naquilo que está escrito e naquilo que nós temos como revelação de Deus na sua palavra? Bom, nós não temos os autógrafos, mas nós temos os manuscritos, que são cópias desses autógrafos. Como o documento era muito utilizado e passado de mão em mão, existia desde o princípio o hábito de fazer cópias desses livros, desses pergaminhos, desses papiros, para que isso pudesse continuar. Isto posto, nós vamos olhar para um pouquinho para a composição do Antigo Testamento. Na Bíblia protestante, e isso foi fundamentado especialmente na Reforma, nós fazemos uso do mesmo texto da Bíblia hebraica, ou seja, na Bíblia hebraica você tem 39 livros no Antigo Testamento, e na Bíblia protestante você tem também os 39 livros do Novo Testamento, não contendo neles os apócrifos, que eu vou falar um pouquinho lá na frente sobre esse conceito de apócrifos e por que eles não entraram na Bíblia Sagrada. Então, embora a divisão do Antigo Testamento pela cultura judaica seja diferente da cultura protestante, a forma como nós adotamos o cânon, os livros são os mesmos, apenas estão distribuídos de forma diferente dentro do livro sagrado, dentro da Bíblia, por uma forma de leitura. Eles têm uma forma de leitura diferente da nossa, mas os livros são exatamente os mesmos. E esses livros, eles foram validados especialmente pelos maçoretas. Mesmo sendo um texto antigo, existiu ali depois um movimento que durou de 500 até mais ou menos 1000 depois de Cristo, um movimento que teve por base o ajuste desse texto, reavaliar esse texto e manter esse texto ativo até os dias atuais, e esses foram os maçoretas que tiveram essa responsabilidade. Alguns dizem que são a evolução
dos escribas. Portanto, no Antigo Testamento não existe muita discussão acerca da autenticidade do texto e da canonicidade desse texto. Lembrando que a palavra cânon, ela é uma tradução da expressão que vai se traduzir como junco, né? Bambu mesmo aqui na nossa tradução, que era usado como vara de medir, né? Então, o cânon basicamente é uma vara de medir, ou seja, é um conceito estabelecido para sabermos se aquilo está de acordo, ou seja, o cânon foi uma forma, uma regularização para sabermos se os livros que estão ali, eles estão de acordo com o que Deus revelou na sua palavra. Então, basicamente, como foi constituído o cânon do Antigo Testamento? A primeira questão é: Deus está falando? Neste livro, Deus está falando? Se Deus está falando, quem está transmitindo este livro? Ele era um profeta? Ele era um homem enviado por Deus? Terceiro ponto: existem outros relatos, ou seja, este livro foi acurado historicamente? Existiam outros relatos da época para confirmar o que está neste livro? Ou seja, o livro estava ali, a passagem estava escrita, mas era necessário que houvesse outros livros à época para confirmar a autenticidade daquele fato, como nós vemos ali muito claramente também em Reis e Crônicas ali, para citar um exemplo dentro da própria Bíblia Sagrada. Quarto fato: este fato histórico, ele era real? Ele era verídico? Isto era verdadeiro? Isso de fato ocorreu? E quinto fato, para saber se este livro foi divinamente inspirado, como foi a aceitação deles por parte dos judeus, ou seja, este era o cânon, e assim foi estabelecido o cânon do Antigo Testamento. Como saber então se o que está escrito ali realmente é verídico e se existe uma autenticidade? Tão lindo que em 1947 foram achados alguns rolos ali na região do Mar Morto, e é interessante porque quando comparado especificamente com o livro do profeta Isaías, os pergaminhos, os rolos que foram achados, né, eles confirmam a autenticidade e mostram variações textuais muito pequenas, questões de pontuação, e alguns capítulos estão descritos de forma fidedigna, confirmando essa autenticidade. Outro texto em que é possível nós verificarmos a autenticidade do texto bíblico é a Septuaginta. Ela leva esse nome porque ela é o texto grego do Antigo Testamento que foi traduzido do hebraico para o grego por 70 homens ali antes de Cristo. Então essa tradução, ela é confiável e ela serve como uma base para nós compararmos com o texto hebraico para verificar as suas variações. Outro documento que é possível nós verificarmos a autenticidade do texto do Antigo Testamento é o Pentateuco Samaritano. Nós sabemos que houve uma divisão entre Judá e Israel ali depois da morte de Salomão, e os samaritanos ali estabeleceram o seu culto em Gerizim, né? Com um novo templo, com uma nova linha sacerdotal. E esse Pentateuco Samaritano, ele foi escrito para que os samaritanos pudessem ali, tivessem oportunidade de observar a Torá. Lembrando que o Pentateuco, ele é a Torá, né? São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Outro texto que é possível nós verificarmos e que confirma a autenticidade do que está escrito são os Targuns aramaicos. A palavra Targum é exatamente tradução, ou seja, é uma tradução aramaica. Ela está repleta de paráfrases, mas é um texto em que você não deve fazer teologia sobre ele, é claro, mas ele é um ótimo texto para que você possa comparar e verificar que o que está escrito ali é real, que não foi tirado da cabeça de alguém. Então, essa multiplicidade de fontes, essa diversidade de fontes, elas vão atestar para a veracidade do documento, mostrando que não é apenas de uma fonte que veio, mas são várias fontes que confirmam essa autenticidade. Existem alguns acréscimos, especialmente na Septuaginta, mas, como eu disse no início, a Igreja Protestante ela ficou com o texto hebraico,
porque existem acréscimos que foram feitos na Septuaginta no livro de Daniel, no livro de Esther, no livro de Esdras, então, mas é isso para citar alguns. Mas a Bíblia protestante, ela segue o mesmo conteúdo dos livros da Bíblia hebraica. Então, basicamente, no Antigo Testamento nós não temos muita discussão em torno da autenticidade do texto. Olhando para isso agora, vamos verificar o Novo Testamento. O texto do Novo Testamento, ele foi alvo de vários ataques, especialmente após a era apostólica, né? Após a morte do último apóstolo, você tem início da era patrística e houveram vários debates ali em torno de várias questões acerca do cristianismo. E o primeiro ataque voraz contra o texto bíblico foi feito por Marcião, né, o pai do marcionismo. Então, em primeiro lugar, ele defendia que Jesus era um Deus diferente do Deus do Antigo Testamento. Então, ele rejeitou todo o Antigo Testamento e uma boa parte do Novo Testamento, exceto algumas cartas paulinas, né? Mas isso foi jogado por terra porque Marcião ele foi derrotado nos concílios, as suas ideias não prevaleceram e graças a Deus por isso. Quando nós olhamos para essas questões, nós precisamos observar alguns pontos interessantes. Primeiro que o conteúdo do texto do Novo Testamento confirma a sua autenticidade. E você vai ver na carta que Paulo escreveu a Timóteo, na própria epístola de Pedro, quando Pedro fala que Paulo escrevia coisas de difícil entendimento e que isso muitas vezes era distorcido por aqueles que não eram da fé, né? Os mal intencionados. Então, isso atesta para o fato de que os próprios apóstolos, eles já autentificavam o texto bíblico. Os próprios apóstolos já utilizavam o texto bíblico na comunicação entre si como revelação de Deus. Outro ponto importante é que esses textos, eles eram utilizados na leitura da adoração pública. E quando chega em 303 depois de Cristo, o imperador Diocleciano, ele ordena que os textos sagrados fossem queimados, destruídos. E então a igreja resolve colidir, né, fazer o compêndio destes textos para que isso pudesse ser preservado até os dias atuais. Já na era patrística, nós vemos o início da compilação desses textos, né? E da defesa desses textos como canônicos. Clemente de Roma, ele vai defender 8 livros contidos ali no Novo Testamento. Já Inácio de Antioquia, ele vai defender 7. E Policarpo de Esmina chega a citar 15 cartas do Novo Testamento. O que ocorre? Sendo que no Novo Testamento nós temos 27 livros, não significa que eles terem defendido um número menor, que eles estavam rejeitando os demais. Significa apenas que nas suas citações eles citam estes livros em questão e não que eles rejeitam os demais. A partir disto, o primeiro concílio que reconheceu os livros do Novo Testamento, juntamente com os livros do Antigo Testamento, foi o Concílio de Laodiceia, em 366 depois de Cristo. Este concílio reconheceu os 66 livros da Bíblia Sagrada, ou seja, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, como sendo literatura divinamente inspirada e válida para ser lida na igreja. O concílio de Hippo em 393 e Cartago em 397 reconheceram ambos os 27 livros do Novo Testamento como sendo canônicos. Então, nós vemos que não houve uma influência específica da igreja e nós vamos ver como esses livros foram reconhecidos agora. Quando nós falamos sobre reconhecimento, nós não estamos falando sobre a escritura destes livros, mas nós estamos falando, assim como eu citei no Antigo Testamento, o cânon, ou seja, como esses livros foram reconhecidos como canônicos. O primeiro conceito para a validação do texto como divinamente inspirado no Novo Testamento é apostolicidade. Este texto deveria ser escrito por um dos apóstolos de Jesus, né, aqueles primeiros escolhidos, ou o apóstolo Paulo, ou por algum discípulo direto de algum deles, ou seja, alguém que tinha contato direto
com os apóstolos e com Paulo, que foi o caso de Marcos e também de Lucas, ou seja, não adiantava eu dizer que recebia uma revelação, era necessário que isto fosse validado pelos apóstolos, era necessário que eu fosse uma testemunha ou apostólica ou próxima aos apóstolos, para que estes livros eles fossem reconhecidos. O segundo conceito seria a aceitação da igreja. Por quê? E isso durante o período apostólico. Como esses textos foram aceitos durante o período apostólico? O que Pedro dizia, o que Paulo falava, o que Mateus falava destes textos, o que João disse sobre estes textos, né? Como isso se relacionava. Então, basicamente, essa aceitação ela era necessária. O terceiro ponto é o conteúdo deste livro. Se ele tinha um conteúdo espiritual e moral. Já o quarto ponto é se, olhando para o restante da Bíblia Sagrada, fosse possível observar neste livro uma inspiração, ou seja, observando que Deus de fato estava falando através daquele livro e que aquilo de fato era uma revelação inspirada da Escritura Sagrada. Então agora neste momento você pode estar se perguntando, e os outros livros que foram acrescidos pela Bíblia Católica e os outros livros que são usados também por algumas igrejas ortodoxas no Oriente. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender o seguinte: a palavra apócrifo ela vai trazer um sentido de oculto, né? Aquilo que está encoberto. Então, basicamente, essa palavra grega apócrifo, ela vai mostrar que dentro da análise tanto do cânon do Antigo quanto do Novo Testamento, não foi possível a verificação de todos esses fatos que eu citei aqui anteriormente na composição do cânon, do AT e também do NT. Quando nós entendemos isso, é possível ficar claro que estes textos eles não puderam ser validados. Outro ponto que, além de apócrifo, é o pseudoepígrafo, ou seja, o que ocorreu muito, e a maioria dos textos que são questionados hoje não são apócrifos, mas são pseudoepígrafos. O que são esses pseudoepígrafos? Eu escrevia um livro, vamos imaginar que eu escrevia um livro e eu dava o nome, o Evangelho segundo Paulo, mas quem escreveu não foi Paulo, fui eu. Ou seja, esse livro ele já não possuía autenticidade literária, como é o caso do Evangelho de Tomé, que é o evangelho muito utilizado ali, é um evangelho escrito primariamente em siríaco, com fortes fontes, né, gnósticas. Esse texto ele foi extremamente utilizado pelos gnósticos. É por isso que o Evangelho de Tomé, que muitos falam, ele não entrou no cânon. Primeiro, não foi Tomé que escreveu, né? Isso já está comprovado pela crítica textual de que não foi possível que Tomé escrevesse aquele livro, primeiro pela fonte que está escrita, ele foi escrito em siríaco, segundo pelo forte conceito gnóstico. Então, basicamente, isso acontece com todos os demais livros que são rejeitados. Então, basicamente, os livros que são rejeitados são os apócrifos, são os pseudoepígrafos que apontam para uma autenticidade falsa. Eles dizem que foram escritos por alguém que na verdade não é o autor deste livro, e também o que a Igreja Católica chama de deuterocanônicos. São os livros que foram escritos após o fechamento do cânon. E quando você observa também esses livros deuterocanônicos, você vai entender por que esses livros não estão compilados na Bíblia Sagrada. Então, basicamente, não é possível afirmar que esses textos foram alterados. Por quê? Você tem a questão de credibilidade destes textos. Quando nós estamos falando de autenticidade, nós estamos falando dos textos que vão atestar a veracidade do texto bíblico. Em primeiro lugar, nós temos os manuscritos em papiro. São manuscritos antigos, como por exemplo o papiro de Chester Beatty, que data do terceiro século, ou seja, é um material, é um documento antigo. Nós temos também os manuscritos uniciais, que são também um grande número de manuscritos
em que são confrontados todas as variantes aí. O pessoal da crítica bíblica acaba utilizando muito estes materiais, porque através da crítica bíblica, a comparação destes manuscritos, é possível chegar à autenticidade do texto, é possível chegar ao sentido do texto e aquilo que ele quer dizer, através de uma tradução muito bem feita. Outra fonte que pode nos ajudar na validação do texto do Novo Testamento são as diversas versões. Como nós temos as versões siríacas, a primeira ali é 170 depois de Cristo, também nós temos versões posteriores, como a Peshitta e também a Vulgata Latina. Todos estes livros, todas estas versões, elas vão atestar para a autenticidade e a validação do texto bíblico. Então, isso mostra, irmãos, que o texto bíblico, isso é reconhecido por toda a crítica literária, e qualquer manuscritologista vai reconhecer que o documento mais seguro do mundo e sem alterações do ponto de vista de mudança de sentido ou alterações até mesmo criminosas, como isso é feito, é o texto do Novo Testamento. Então, o texto do Novo Testamento, ele não foi alterado. Quando você fala de crítica bíblica, a crítica bíblica ela vai confrontar, como eu disse, diversos manuscritos gregos. E as alterações que tem, você percebe que são erros de cópia, é uma pontuação ou outra. Os erros são mínimos, então basicamente o documento ele é seguro. O que ficou de fora são os apócrifos, pseudepígrafos e também os deuterocanônicos. Então a Bíblia que você tem na sua casa, ou você que não até agora não acreditava na Bíblia, eu espero que este vídeo tenha te ajudado a esclarecer ao menos a fonte de onde ela vem, porque ela é um documento seguro, não existem alterações, não existem mentiras acerca da Bíblia Sagrada. A maior mentira é dizer que ela foi alterada, a maior mentira é contestar a validade de um documento reconhecidamente histórico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, clique aqui embaixo em inscrever-se, deixa o teu joinha, comenta aqui embaixo o que você achou, se tem alguma dúvida, alguma contribuição. Eu sei que o vídeo ele não vai sanar todas as dúvidas, porque a ideia do vídeo é ser sucinto, ser direto, explicando, né, a veracidade do texto bíblico, mas eu quero indicar para vocês uma obra incrível que vai ajudar vocês na compreensão. Eu estou falando do livro E Deus Falou na Língua dos Homens, de Paulo Won, tá bom? Este livraço aí da Thomas Nelson, ele vai falar com detalhes. Se você quer entender com detalhes a riqueza histórica e a validação, este livro vai te ajudar demais, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.